Como é que uma das franquias mais importantes da história dos videogames, que já foi referência, já foi identidade, já foi paixão pra tanta gente, chegou nesse ponto? Como Assassin's Creed, mesmo vendendo milhões, mesmo lançando jogo atrás de jogo, parece hoje tão distante daquilo que fez a gente se apaixonar por ele? Porque essa é a real pergunta desse vídeo. Não é se Assassin's Creed é ruim, não é se os jogos novos são horríveis, é outra coisa. É como Assassin's Creed se perdeu no próprio sucesso. Se você jogou Assassin's Creed lá atrás, pulando o telhado com Ezio, se escondendo em multidão, ouvindo aquela trilha que até hoje arrepia, você provavelmente sente que alguma coisa mudou. E talvez você não saiba explicar exatamente o que, mas sente. Ao mesmo tempo, tem gente que começou agora, que ama os RPGs gigantes, os mapas enormes, as dezenas de horas de conteúdo, e olha pra trás sem entender essa reclamação toda. E tá tudo bem. Esse vídeo não é sobre dizer quem tá certo ou errado, também não é hate gratuito e muito menos só nostalgia cega. Só que é uma análise honesta da trajetória de Assassin's Creed, do que ele era, do que ele se tornou, onde ele acertou muito, onde ele começou a se perder, e por que o próprio sucesso da franquia acabou virando uma armadilha. A ideia não é atacar a saga, é entender ela, porque Assassin's Creed sempre falou sobre identidade, memória, legado, e ironicamente, hoje a maior crise da franquia é justamente não saber mais quem ela é. Então fica comigo até o final, porque a gente vai passar por toda essa jornada, dos momentos de ouro até as decisões que mudaram tudo. E talvez, no meio disso tudo, você consiga responder essa pergunta simples, mas difícil. Assassin's Creed ainda sabe o que significa ser Assassin's Creed? Se você curtiu esse tema, antes desse vídeo começar, desce aqui rapidinho e deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder todo o conteúdo que tá por vir aqui nesse canal que tá começando. Mas agora, vamos continuar esse papo. Fala galera, eu sou o Mikael e você está no Reinado Games. Para entender onde Assassin's Creed se perdeu, a gente primeiro precisa lembrar exatamente o que ele era no começo. E não era só um jogo de escalar prédio e matar alvo histórico. Desde o primeiro Assassin's Creed, a ideia central da franquia sempre foi muito clara: liberdade contra controle, livre-arbítrio contra obediência, escolha contra imposição. Essa guerra nunca foi só física, ela sempre foi ideológica. E o mais interessante é como o jogo misturava coisas que na época quase ninguém misturava daquele jeito. Você estava vivendo momentos históricos reais, em cidades que existiram, com personagens que pareciam saídos dos livros, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo era atravessado por ficção científica, por tecnologia antiga, disfarçada de religião, por perguntas filosóficas sobre quem realmente manda no mundo. Assassin's Creed não te trata como alguém que só queria apertar botão. Ele te colocava dentro de uma ideia, dentro de um conflito. E isso também se refletia diretamente no gameplay. O foco não era sair matando todo mundo, era observar, planejar e escolher o melhor caminho. Usar o parkour não como espetáculo, mas como ferramenta. Usar o stealth não como opção, mas como identidade. Você se misturava na multidão, se escondia à vista de todos, atacava no momento certo e sumia. Era um jogo que te fazia sentir inteligente, não só poderoso. Tudo ali conversava entre si. A história, o tema, a gameplay e o ritmo. Você jogava e sabia exatamente que aquilo só podia ser Assassin's Creed. E talvez o mais importante de tudo, na época, Assassin's Creed parecia algo realmente diferente no mercado. Não era só mais um jogo de ação, não era só mais um mundo aberto. Era uma franquia com personalidade, com proposta, com identidade clara. E quando você cria algo assim, o problema nunca é começar. O problema é conseguir continuar sendo isso depois que o sucesso explode. Foi quando Assassin's Creed entendeu tudo isso que veio o seu melhor momento, a fase em que tudo simplesmente funcionava. Assassin's Creed 2 não foi só uma continuação, ele foi a confirmação de que aquela ideia inicial tinha futuro. A Ubisoft pegou a base do primeiro jogo e refinou absolutamente tudo. Gameplay mais fluido, missões mais variadas, cidades mais vivas, narrativa mais envolvente. E no centro de tudo isso estava Ezio Auditore, um protagonista carismático, humano, cheio de falhas, que não nasceu assassino, mas se tornou um. Acompanhando o Ezio, o jogador crescia junto com ele. Isso criou uma conexão que a franquia nunca mais conseguiu repetir do mesmo jeito. Brotherhood e Revelations não só aproveitaram esse sucesso, como souberam expandir ele com inteligência. Nada parecia forçado. Cada jogo acrescentava algo novo sem quebrar a identidade. A irmandade ganhava mais importância, o mundo ficava mais denso, o combate mais refinado, o parkour mais livre. E o mais importante, a história era
era contínua. Você sentia que estava vivendo uma saga, não apenas jogando capítulos soltos. Ezio, Altair e Desmond estavam conectados por um mesmo fio narrativo, e isso dava um peso enorme para tudo que acontecia. Nessa época, o público confiava totalmente na franquia. Cada anúncio de um novo Assassin's Creed vinha acompanhado de expectativa, não de desconfiança. As pessoas queriam ver até onde aquela história ia chegar. A Ubisoft também estava no seu auge criativo com a marca. Ela entendia o que Assassin's Creed era, entendia por que ele funcionava e conseguia evoluir sem perder a essência. Era uma franquia segura de si. E é justamente por isso que essa fase é tão importante de se lembrar. Porque quando tudo funciona bem demais, o erro quase nunca vem da falta de talento. Ele vem das decisões que surgem depois do sucesso. Mas foi exatamente aí que o primeiro sinal de problema começou a aparecer. Não dentro do jogo, mas fora dele. Assassin's Creed deixou de ser só uma franquia de sucesso e virou um fenômeno anual. Todo ano tinha um jogo novo. Todo ano, um novo mapa, um novo período histórico, uma nova promessa. E quando algo começa a vender desse jeito, a lógica muda. A pressão comercial aumenta. O risco passa a ser visto como ameaça, não como oportunidade. A marca Assassin's Creed virou um produto garantido, um nome forte o suficiente para vender sozinho. E quando isso acontece, o foco deixa de ser como evoluir essa ideia e passa a ser como manter isso funcionando sem quebrar a máquina. O problema é que criatividade precisa de tempo, precisa de espaço para errar. E lançamentos anuais não combinam muito bem com isso. Aos poucos, a franquia começou a seguir uma fórmula. Ainda era boa, ainda funcionava, mas começava a se repetir. Os jogos mudavam de cenário, mudavam de roupas, mudavam de personagens, mas por dentro a estrutura começava a ficar parecida demais. Menos experimentação, menos risco, mais segurança. E esse foi o início de tudo. Não uma queda brusca, não um erro gigante, mas uma mudança silenciosa de prioridade. Assassin's Creed ainda era grande, ainda era respeitado, mas o sucesso tinha ficado grande demais para não começar a cobrar um preço. Foi com Assassin's Creed 3 que essa mudança começou a ficar realmente visível. E não porque o jogo fosse ruim, pelo contrário, ele é excelente, mas porque ele era ambicioso demais e focado de menos. A Ubisoft quis dar um salto enorme, um novo protagonista, um novo continente, um novo período histórico, uma nova escala de jogo. Tudo precisava ser maior, mais épico, mais grandioso. E de fato, Assassin's Creed 3 é gigante. Mapas abertos enormes, ambientes naturais, batalhas históricas, clima dinâmico, combate reformulado. Era um jogo impressionante do ponto de vista técnico, só que ao mesmo tempo, a narrativa perdeu parte do calor que a franquia tinha antes. Connor é um protagonista mais sério, mais fechado, mais introspectivo. Faz sentido para a época e para o contexto, mas depois de Ezio, o impacto foi inevitável. A Ubisoft tentou agradar todo mundo, os fãs antigos, trazendo temas clássicos e um público novo, apostando em escala, ação e espetáculo. O resultado foi um jogo dividido, apesar de muito bom. Algumas pessoas viram profundidade, outras sentiram distância. E pela primeira vez, Assassin's Creed não unia mais o público em torno de uma mesma sensação. Além disso, Assassin's Creed 3 encerrou ciclos importantes. A história moderna chegou ao seu ponto final. Personagens centrais saíram de cena, e aquilo que sustentava a saga como uma narrativa contínua simplesmente acabou. Não foi um colapso, mas foi uma quebra. Um momento em que a franquia parou de olhar só pra dentro e começou a tentar ser muitas coisas ao mesmo tempo. E quando uma saga perde o foco do que ela quer ser, o sucesso deixa de ser só um mérito e começa a virar um problema. E foi aí que aconteceu algo curioso e perigoso ao mesmo tempo. Assassin's Creed começou a funcionar mesmo quando deixava de ser totalmente Assassin's Creed. Black Flag é o melhor exemplo disso. Isso não é uma crítica simples, porque Black Flag é um jogaço. É incrível. Ele é divertido, envolvente, carismático, extremamente competente no que se propõe. O problema não é o jogo ser bom. O problema é que ele é bom mesmo sem depender da essência da franquia. A experiência de pirata virou o verdadeiro protagonista. O navio, o mar, as batalhas navais, a sensação de liberdade, tudo isso era tão forte que a guerra entre assassinos e templários ficou quase como pano de fundo. Edward Kenway funciona como personagem justamente porque ele começa distante da Irmandade. E narrativamente isso faz sentido, mas estruturalmente isso acendeu um alerta que talvez a Ubisoft não tenha percebido na época. As mecânicas começaram a falar mais alto do que a identidade. O jogo não precisava mais do stealth como
como pilar. Não precisava mais do planejamento como regra. Ele funcionava pela sensação, pelo espetáculo, pela diversão direta. E quando uma franquia descobre que pode sobreviver sem aquilo que a definiu, ela entra num território perigoso, porque a partir dali, Assassin's Creed deixou de ser uma experiência guiada por uma ideia central. Começou a ser um grande pacote de mecânicas que mudavam conforme o cenário. Black Flag foi um sucesso absoluto, e esse sucesso assinou uma lição errada, que Assassin's Creed não precisa mais ser fiel à própria essência para funcionar. E quando o gameplay começa a engolir a identidade, a franquia passa a existir pelo que ela faz e não pelo que ela é. E foi exatamente nessa fase que a franquia começou a mostrar sinais de fadiga. Unity e Syndicate chegaram com grandes promessas, cidades impressionantes, períodos históricos icônicos, detalhes visuais de tirar o fôlego, mas por baixo de toda essa beleza, a estrutura básica do jogo continuava a mesma. A repetição começou a pesar. Missões parecidas, mecânicas que já tínhamos visto inúmeras vezes, padrões que se repetiam de jogo em jogo. E não se enganem, eu não estou falando que os jogos são ruins, mas as mecânicas começaram a ser cada vez mais repetitivas para os fãs de longa data. O mundo parecia vivo, mas pouco inovador. Você podia explorar Paris ou Londres de forma magnífica, mas a sensação de novidade estava cada vez mais distante. Era a mesma fórmula, só que com cenários diferentes. E o público começou a cansar. Quem acompanhava a saga desde os primeiros jogos sentia que algo tinha se perdido. Havia talento, havia capricho, mas faltava aquela essência que tornava Assassin's Creed único. Nessa hora, a Ubisoft precisou dar um passo para trás. Não era sobre lançar mais um jogo, era sobre repensar toda a franquia. Perceber que, para manter a marca viva, não bastava só repetir a fórmula, era hora de reinventar. E essa decisão definiria os próximos anos da saga. E foi com o Assassin's Creed Origins que a franquia realmente se reinventou. Depois de anos seguindo uma fórmula que já mostrava sinais de desgaste, a Ubisoft decidiu dar um salto ousado. E de certa forma, era necessário. Origins trouxe um mundo gigantesco, vivo, detalhado, mas dessa vez com uma pegada diferente. RPG. Agora tínhamos níveis, loot, árvores de habilidades, side quests infinitas. O jogo cresceu em escala e também em profundidade, de uma forma que nenhum Assassin's Creed anterior havia feito. O resultado foi um sucesso tanto comercial quanto crítico. O público respondeu bem, a imprensa elogiou e a franquia voltou a ser assunto de destaque. Mas ao mesmo tempo, algo mudou de forma clara. O público-alvo começou a se deslocar. Não era mais só quem amava parkour, furtividade e narrativa histórica refinada. Agora havia um novo jogador, atraído por exploração, combate mais pesado, progressão de personagem e mundo aberto gigantesco. Origins provou que Assassin's Creed podia se reinventar, que ainda tinha fôlego, mas também mostrou que essa reinvenção vinha com um custo. A essência original, aquela identidade que sempre definiu a franquia, ficava em segundo plano. E a partir dali, a linha entre Assassin's Creed e grande RPG histórico começou a ficar cada vez mais tênue. E foi com o Odyssey e Valhalla que a mudança se tornou impossível de ignorar. Eu não estou dizendo que os jogos são ruins, muito pelo contrário. Eles são bons RPGs, enormes, detalhados, com combates interessantes, escolhas morais, mapas gigantescos e dezenas de horas de conteúdo. O problema é que quanto mais funcionava como RPG, menos funcionava como Assassin's Creed. A irmandade dos assassinos, o conflito central entre liberdade e controle, a sutileza do stealth, tudo isso passou para segundo plano. Os jogos passaram a existir mais pelo tamanho do mapa, pela quantidade de mecânicas e pelo sistema de progressão do que pela identidade que sempre fez a franquia ser única. A sensação que fica é que Assassin's Creed virou um nome forte, um selo que garante vendas, reconhecimento e hype, mas que muitas vezes não carrega mais o que realmente define a franquia. E é justamente essa diluição de identidade que marca essa fase. O que era uma experiência completa, guiada por uma ideia central, virou um RPG histórico gigantesco com a marca Assassin's Creed estampada no título. E quando isso acontece, até o sucesso começa a perder significado. E é justamente aí que chegamos ao paradoxo de Assassin's Creed.
O sucesso se tornou uma armadilha. Os jogos vendem mais do que nunca. A marca é forte, reconhecida mundialmente, praticamente garantia de vendas. Mas essa força vem acompanhada de um preço alto. A identidade da franquia ficou fraca. O que antes era inovação, criatividade e risco, hoje muitas vezes é repetição segura. A Ubisoft aprendeu rápido o que dá certo e passou a repetir a fórmula, minimizando o risco criativo quase completamente. E é isso que prende Assassin's Creed no próprio sucesso. Quanto maior a marca, mais difícil de usar. Quanto mais o público espera jogos enormes e rentáveis, mais a essência original corre o risco de se perder. O resultado é uma franquia que, mesmo brilhante em escala, mecânicas e produção, muitas vezes sobrevive mais pelo nome do que pelo que realmente significa ser Assassin's Creed. E entender esse ciclo é fundamental para perceber por que hoje a saga vive um momento tão paradoxal. Sucesso absoluto, mas identidade ameaçada. E bem, nos últimos lançamentos e com tudo que tem acontecido com a Ubisoft, talvez até mesmo o sucesso esteja caindo cada vez mais. Mas nem tudo parece estar perdido. Nos últimos lançamentos, a Ubisoft tem mostrado que ainda sabe ouvir os fãs e tentar ajustar a rota. Assassin's Creed Mirage é um ótimo exemplo disso. Um jogo menor, mais contido, direto ao ponto, que volta às raízes do stealth, do parkour e da narrativa focada em alvos principais. É quase como um lembrete do que a franquia sempre fez de melhor, sem se perder em mapas gigantes ou dezenas de sidequests. Shadows, por outro lado, tenta equilibrar os dois mundos, mistura elementos de RPG com a essência clássica da saga, trazendo de volta a irmandade e o conflito central, mas sem abandonar a escala e a liberdade que construíram novos públicos. Fica claro que a Ubisoft ainda está dividida entre dois caminhos: continuar explorando o grande RPG histórico ou voltar às origens do que fez Assassin's Creed ser único. E por mais que a escolha ainda não seja definitiva, essas tentativas mostram que há esperança, que a franquia ainda pode encontrar o ponto de equilíbrio entre sucesso e identidade. E aí surge a grande pergunta: Assassin's Creed ainda tem salvação? O que realmente define a franquia hoje? É o nome no título, as mecânicas gigantes, os mapas imensos, ou é aquela sensação única de ser parte de uma história que mistura liberdade, estratégia e legado? E mais, será que é possível agradar a dois públicos ao mesmo tempo? Os fãs das origens, que amam furtividade e narrativa histórica, e os jogadores mais recentes, que preferem RPGs gigantes e combate contínuo? Ou a franquia precisa escolher um rumo claro para sobreviver de verdade? O que precisa mudar não é a qualidade dos jogos, nem os gráficos ou o tamanho do mapa. O que precisa mudar é a identidade. O que precisa mudar é entender quem Assassin's Creed quer ser daqui pra frente. Enquanto essa resposta não vier, a saga vai continuar alternando entre momentos de brilho e fases de dúvida. Mas uma coisa é certa: a história da franquia ainda não acabou, e o futuro de Assassin's Creed depende de coragem para decidir o que ela realmente quer ser. No fim das contas, Assassin's Creed continua sendo uma saga marcante, uma franquia que, em muitos momentos, definiu o que videogame podia ser: história, filosofia, ficção científica e gameplay unidos de forma única. Mas isso não significa olhar para ela com olhos fechados. O amor que sentimos por Assassin's Creed é crítico e não cego. É possível reconhecer os acertos incríveis, personagens memoráveis, universos ricos, mecânicas inovadoras, e ao mesmo tempo enxergar os erros, os tropeços, os momentos em que a identidade da franquia se perdeu. O sucesso da saga construiu mundos fantásticos, mas também criou armadilhas que dificultaram manter a essência viva. E é justamente essa contradição que faz Assassin's Creed ser tão fascinante, poderoso, mas vulnerável, grandioso, mas às vezes perdido. E aí eu deixo a pergunta para vocês: depois de toda essa trajetória, vocês acham que Assassin's Creed ainda pode reencontrar o seu caminho? Ou será que a franquia vai continuar se reinventando a cada novo jogo, sem nunca voltar completamente às suas raízes? Quero muito saber o que vocês pensam, deixem nos comentários, porque essa conversa ainda não acabou.